que me ajuda na exposição daquilo que a gente preparou e também para que nada seja perdido. É um texto muito desafiador. Paulo escreve a Timóteo na segunda carta, capítulo 3, versos de 1 a 9, e diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também aconteceu com a daqueles. Senhor Deus, fala-nos através da Tua palavra nesta manhã. Obrigado pela recuperação do pastor Reuel, que esteve sentindo-se mal nesta semana. Obrigado pelos irmãos e irmãs que oraram pela vida dele. Que breve esteja de volta ao nosso meio. Fala através da Tua palavra nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, porém, o que é que nós precisamos saber sobre os últimos dias? Paulo escreve a Timóteo e abre a sua palavra ao jovem pastor dizendo: sabe, porém, isto. E o tema da minha fala nessa manhã tem a ver com essa afirmação de Paulo. O que é que nós precisamos saber sobre os últimos dias? A expressão últimos dias refere-se ao final da história. Aparece nos escritos de Paulo, aparece em Atos capítulo 2, verso 17, e Tiago, capítulo 5, é uma afirmação escatológica, ou seja,
que aponta para o fim dos tempos, para o final da história, que culminará com o advento de Cristo, Jesus voltando. E Paulo diz a Timóteo: sabe, porém, isto. Não é uma palavra, irmãos, que busca trazer pavor, mas é uma palavra que busca trazer alerta. E, ao mesmo tempo, o encorajamento para que nós nos preparemos. Palavra, expressão dias difíceis, ou últimos dias, ela descreve a natureza de dois homens possuídos por demônios. O Novo Testamento interpretado, ele define essa expressão da seguinte maneira: as coisas já estão ruins agora, quando temos de enfrentar heresias, mas que ninguém pense que para os pastores evangélicos as coisas se tornarão mais fáceis. Antes, tempos piores haverão de vir, sendo desde agora prefigurados na presente crise. O que é que nós precisamos saber? É importante que nós tenhamos consciência de que, se as coisas estão ruins, sinto dizer, vão piorar. São tempos em que o cristão mal saberá para que lado se voltar ou o que fazer. É o desafio de viver sob uma sensação constante de obstáculo e dificuldade, de um tipo ou de outro. Timóteo precisava saber disso, que haveria tempos perigosos, não tanto por causa da perseguição de fora, mas por causa das corrupções internas na vida da igreja. Seriam tempos difíceis, em que seria difícil para o homem manter a sua boa consciência. Ele não diz, tempos perigosos virão, mas sim tempos difíceis virão. Eu quero dizer, irmãos, que esses tempos já chegaram. Já chegaram. E eu quero, à luz desse texto, destacar e extrair pelo menos 5 características dessa orientação que Paulo dá a Timóteo, dizendo: tempos difíceis virão. Em primeiro lugar, será um período de grande perigo moral. Grande perigo moral. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão amantes de si mesmos. Ah, meus irmãos, o que Paulo está dizendo a Timóteo é que haverá uma indiferença para com a verdade revelada. O erro será aceito e não reprovado, sustentando que todas as religiões estão certas e são aceitáveis, e que existem milhares de caminhos que conduzem ao céu, se é que existe um céu ou um inferno. Paulo está dizendo:
Sabe, porém, a frouxidão de opinião e a frouxidão moral prevalecerão. A imoralidade transbordará em todas as formas e não será condenada. E é o que já está acontecendo. Vivemos um tempo de extrema complexidade, em que o certo passa a ser tido como errado e o errado passa a ser tido como certo. Um tempo em que, em nome do amor e na apologia do amor, as mais bizarras expressões de amor são aceitas, inclusive a possibilidade de um adulto se apaixonar por uma criança. A possibilidade de um pai se apaixonar pela filha. Aberrações, bizarrices, e que pior, começam a encontrar defesa, apologia. Sabe, porém, disse Paulo a Timóteo, tempos difíceis virão. Meus irmãos, uma fé frouxa, uma prática frouxa, uma lei fácil, um evangelho fácil, todas as piores formas de um latitudarismo entorpecido prevalecerão. Crendicismo fácil, gerado por uma fé fácil, que não desafia mudança de vida. Eu quero que você entenda que o Evangelho foi, é e sempre será a mensagem que transforma o coração da pessoa. Se alguém está em Cristo, disse Paulo, nova criatura é. Dias difíceis virão. E esses dias já chegaram. Será também um período em que abundarão todos os tipos de vícios. Verso 2 a 4, Paulo diz, os homens serão gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Você identifica essas marcas no tempo presente? O catálogo dos pecados enumerados nesses versículos indica uma recaída da professa igreja cristã nos piores vícios dos mais grosseiros existentes no paganismo. Mesmo jovens serão infectados com a degeneração desse tempo. E a principal característica dos pecadores daquela época é descrita na frase, mais amantes de si mesmo do que de Deus, versículo de número 2. Meus irmãos, versículo 4, digo, o que é que nós precisamos saber? Tempos difíceis virão. Pessoalmente, eu creio que a situação já começa a se afunilar de tal forma a definir quem de fato é. Quem de fato é cristão, quem de fato está desafiado e comprometido com a verdade e a mensagem do Evangelho. O que é que a gente precisa saber?
Terceiro lugar, precisamos saber que esse tempo será um período em que a verdadeira piedade será falsificada. No verso 5, o apóstolo Paulo diz: tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. O vício só é agravado quando praticado sob a roupagem da religião. A sua aparência assumida o torna não menos, mas mais detestável. É uma tentativa ousada de arrastar Deus ao nível de nossos pecados. Um teólogo do século XVII, chamado Samuel Rutherford, disse o seguinte: que existe um tempero de hipocrisia em todos nós. Pode ser assim, mas é outra coisa quando consciente e deliberadamente agimos como hipócritas. O hipócrita mapeia o caminho do céu, sabe disso bem, parece que desaba as profundezas das promessas e pode até falar sobre elas, mas ele aceitou um Cristo de duas partes. Há um pequeno pecado de estimação, confortavelmente escondido em um canto quente de seu coração, do qual ele não está disposto a se separar. Cristo é o seu sacerdote para o hipócrita, seu profeta, mas não o tem como rei. Ele não tem Cristo para reinar sobre ele e nele. O hipócrita é capaz de pregar uma verdade e viver uma mentira. Há um divórcio entre aquilo que fala e aquilo que vive. Aquilo que fala muitas vezes vem com uma tonalidade bela e encantadora, encanta os ouvidos, mas não traz consigo a maior manifestação da sua veracidade no seu estilo de vida. Porque evangelho, irmãos, não é o que nós pregamos, mas é o que nós vivemos. Jesus disse, Mateus 5, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Tempos difíceis virão, de uma piedade falsa, igrejas cheias não representa necessariamente pessoas convertidas. Eu quero deixar muito claro para este auditório e para tantos quantos me ouvem pela internet, longe de nós propagarmos a ideia de uma comunidade melhor do que a outra, de forma alguma. Esta é uma comunidade constituída de gente pecadora e de pessoas que, se forem honestas, olhando-se no espelho, terão a consciência de que só a misericórdia de Deus para nos alcançar, porque somos capazes de sentimentos nobres, mas convenhamos, capazes também de sentimentos nada nobres. Somos capazes de pensamentos magníficos, mas capazes de pensamentos vergonhosos, por conta da nossa natureza pervadida pelo pecado. Mas a fé cristã, ela nos desafia
ao reconhecimento da nossa própria pecaminosidade. E quanto mais nós a reconhecemos, mais nos tornamos gratos pela maravilhosa graça de Jesus. Maravilhosa graça. Maior do que o meu pecar. Como poder contá-la? E o poeta do hino Maravilhosa Graça, ele diz: eu não sei como fazer isso. Graça de Deus sem par. Pela graça de Jesus, meus irmãos. Só a graça entendida nos livra da hipocrisia. O que precisamos saber sobre os últimos dias? Quantos estão comigo até aqui? Quarto lugar, sabe, porém, isto, que estes dias serão dias em que haverá pouca esperança de recuperar os apóstatas. Paulo, quando escreve a Timóteo na primeira epístola, no capítulo 4, ele usa uma expressão semelhante, versículo 1, 1 Timóteo 4, 1, e ele diz assim: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, e a primeira evidência que Paulo apresenta a Timóteo é a seguinte: alguns apostatarão da fé. Você sabe o que é apostatar? Esfriar na fé. É a realidade de quem um dia foi e não é mais. Pode ser que esse período de pandemia tenha acelerado a apostasia. Eu não acredito que a pandemia foi motivadora, mas muito mais reveladora. Se não vejamos, em nome da pandemia, muitos membros desta igreja não retornaram mais para a igreja. Mas são capazes de ir ao shopping, são capazes de ir ao mercado, são capazes de ir ao salão, são capazes de ir à praia, mas são incapazes de vir adorar. Posso lhes dizer que a pandemia, no meu entender, é mais reveladora do que motivadora. Por exemplo, nossa igreja, pela misericórdia de Deus, não foi afetada do ponto de vista financeiro por causa da pandemia. E eu confesso que eu fiquei assustado, porque apenas um mês, era uma dívida de 30 mil reais mês, e apenas um mês eu fiquei, meu Deus, como vai ser? Mas eu esqueci por um mês, e Deus já me perdoa, que a obra de Deus, feita do jeito de Deus, conta com o recurso de Deus. Não motivou, mas revelou. Quem era, continuou sendo. Quem não era, continuou não sendo fiel a Deus. Paulo diz, no versículo 5, falando destes que têm aparência de piedade, mas apostataram, esfriaram na fé, um caso de desesperador. Todos os esforços para beneficiá-los seriam inúteis. E Paulo chega a dizer: afasta-te deles. É uma realidade triste, mas é um período em que haverá pouca esperança de recuperar os que apostataram. Você talvez conheça pessoas
que esfriaram na fé. Esfriaram. Outrora frequentavam com prazer os cultos de oração. Tinham prazer na Bíblia, tinham prazer na palavra, tinham prazer no culto, mas foram enredados sutilmente por esse hálito infernal e o seu fôlego espiritual foi subtraído e hoje estão apostatados, frios na fé, e quando praticam alguma ação do ponto de vista religioso, não passa de uma ação meramente religiosa. Não há mais fogo ardendo no coração. Meus irmãos, Paulo está dizendo, Timóteo, sabe isto. Pode parecer que a palavra de Paulo a Timóteo, replicada nesta tribuna, nesta manhã, tenha uma tonalidade de desânimo. Não, pelo contrário. A palavra vem para nos alertar e para nos preparar. Nos preparar. Se o Evangelho for persistentemente rejeitado, não há possibilidade de salvação. É uma triste reflexão que pode haver e alcançar e estar presente agora no nosso meio. Há pessoas que rejeitam continuamente o Evangelho, vão se tornando endurecidas, vão se tornando herméticas, insensíveis. Vem um milagre acontecer ao seu redor, vem um milagre acontecer na vida da esposa, na vida do esposo, do filho, da filha, do pai, da mãe, mas vão se tornando duros, herméticos, fechados. Paulo diz, sabe, porém, por fim, amém, meus irmãos, que é que nós precisamos saber sobre os últimos dias? Que será um tempo de severa prova da nossa fé. Eu quero ler agora os versos 10 a 17, que dizem assim: depois de do apóstolo Paulo escrever a Timóteo, dando este brado de alerta, ele prossegue dizendo: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, perseguições e aflições, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E na verdade, olha que texto lindo, todos os que desejam viver piamente, puramente, em Cristo Jesus. O que é que Paulo diz? Ou seja, uma severa prova de fé. Todos, isso aqui é princípio. Todos os que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. O pecado torna os tempos perigosos.
quando há uma corrupção geral na mente do homem, isso torna os tempos difíceis de serem vividos. É difícil manter a nossa integridade em meio a uma sociedade corrompida. Todos os dias somos desafiados a mantermos a nossa integridade. E é difícil. É difícil. É uma cultura em que, muitas vezes, o indivíduo é desafiado a abrir mão de algum valor para ter um resultado até justo. É difícil. Mas Paulo não orienta Timóteo no sentido de tornar-se relapso. Ele o alerta dizendo: quem deseja viver piamente segundo Cristo Jesus, não tem dúvida, vai padecer perseguição. E a grande pergunta que nos resta é esta: quem está disposto? Sabe, porém, isto, e sabendo, devemos estar preparados. Será que há algum pecado de estimação que você precisa deixar, meu irmão? Cadê o menino do teclado? Será que há algum pecado de estimação que você precisa abandonar? Há pessoas que não se dão conta de que pecados de estimação impedem saúde espiritual. Que nessa manhã o Espírito Santo lhe fale. Há pessoas que querem, mas não conseguem. E pode ser que um pecado de estimação, agasalhado no coração, lhe tenha sugado todo o vigor espiritual. De modo tal que o indivíduo se torna hoje uma sombra distante do que já foi no passado. Meus irmãos e minhas irmãs, vemos diante dos nossos olhos as Escrituras se cumprindo. Você sabia que está crescendo no mundo inteiro uma cristofobia, uma aversão ao cristão? E pior, aceita. Você sabia que não apenas no Brasil, mas na Europa, tornar-se cristão significa namorar a morte? Você sabia que há muitos irmãos e irmãs nossos que estão pagando um elevadíssimo preço por causa da sua fé em Jesus? Há uma crescente onda de aversão ao Evangelho. Nos Estados Unidos, nos países europeus, no nosso país. Paulo disse: sabe, porém, mas nós não precisamos ficar aguardando que as coisas aconteçam. Nós podemos nos preparar. Nós somos desafiados a nos prepararmos, porque os tempos difíceis já chegaram.
Veja uma pessoa